certo pra você. Eu tô olhando pra você, né? Começou. Fala, Caster, muito boa noite. Estamos aqui ao vivo, ó, galera. Pra você aqui do Instagram que gostaria. Caso que não É, gostaria. Pra quem não sabe, eu sou do Ceará, viu, Dani? Só pra você. Então vem um sotaquezinho. Galera, é o seguinte, ó, você que tá aqui no Instagram e quer ir lá pro YouTube pra ouvir um pouco melhor, a gente tá mudando isso já nesse momento do nosso ao vivo, mas você pode ir lá pro YouTube pra assistir ao vivo, esse bate-papo vai ser incrível, fica ligado aí. E já aproveita e vai lá no YouTube, já se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Toda vez que subir um assunto incrível para vocês, relevante, porque é isso que a gente traz aqui nesse momento. Só relevante. Só coisas para mudar a sua vida, tá? Então já vai lá, ativa o sininho para você não perder nada. E no Spotify também você tem que nos seguir, lá no Universo da Moda Cash, para você estar no trânsito, na sua corrida, no seu dia a dia aí, quando você precisar ouvir algo que vai ser maravilhoso para sua vida, para mudar a tua autoestima, para poder mudar o teu negócio. Você encontra tudo aqui no Universo da Moda Cash. Lá no TikTok também, Simone tá muito ativa lá, vocês têm que ir lá pra ver que ela tá incrível. Ele tá fazendo dancinha, gente. E no Instagram também, segue muito. Valeu? Simone Galesco, muito boa noite, como você está, Bate? E aí? Eu tô ótimo, tudo certo? Nossa, tá ficando... Você viu? É maravilha. Deixa lá. Viu a porcina? Galera, ó, bate-papo incrível. Hoje vamos falar de algo que eu tenho vontade, que a gente convive muito e fala com influenciadoras, né? Lembrando, voltado para o nosso nicho que é a moda, a Dai tá incluso nisso também, mas vai ser um bate-papo legal, a gente tem muitas curiosidades, que acho que vocês também vão se surpreender. Né, Simone? Nossa, eu tô a semana inteira, né? Gente, eu tô a semana inteira e eu descobri que eu fui honrada com a presença dela aqui, porque ela é muito boa no que ela faz. E ela veio trazer um pouco pra nós, a Dayana, sobre escola de influenciadoras, que eu fiquei a semana inteira, eu quero saber o que aprende, eu quero saber qual a idade, eu quero saber tudo. E hoje ela vai trazer um pouco da história dela, como ela começou, o que trouxe ela para esse universo e tudo que a Day representa. Seja muito bem-vinda e muito obrigada, viu? Obrigada a vocês pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, honrada também pelo convite, em nome da escola, né, que é um projeto, querendo ou não, tão novo ainda pra mim, visto que a minha carreira de influenciadora já tem 12 anos, então a escola ainda é um bebezinho, mas que faz muito sentido com toda a minha trajetória e é basicamente um sentimento assim de passar o bastão. Eu adoro o que eu faço, mas eu quero ver muitas pessoas fazendo o que eu faço, porque eu sei a transformação que isso gerou na minha vida, em N sentidos. Então poder trazer essa mensagem pra cá, espalhar pra mais pessoas ainda é muito especial. Não tem preço, né? Muito bem-vinda, obrigado, porque a gente vai falar muito sobre isso, né? Porque eu acho que a influência é algo que ela já acontece para algumas pessoas, mas elas não identificam os pontos, né? Como que eu faço para isso acontecer? Então, a gente tá aqui hoje para mostrar um pouco só, tá, gente? Então conta aí pra gente, meu, como que é essa tua história? Como que aconteceu tudo isso? Antes de falar da minha história, eu acho que eu queria até trazer um contexto um pouco mais disruptivo na cabeça das pessoas, que isso se tornou algo até distante. A pessoa é uma influenciadora, ele é um influencer digital, como se isso fosse apenas uma profissão. E na verdade isso é um adjetivo, né? A pessoa ser uma influenciadora, ela ditar tendências ou ela inspirar alguém a ter um comportamento. Não é só influenciador de consumo, porque hoje a gente tem muito isso, né? A influenciadora, ela incentiva um consumo, então ela só é uma boa influenciadora se ela vende, e não é isso. Tem muitas influenciadoras e pessoas influenciadoras de verdade, que são influentes na vida das pessoas, em outras coisas, em hábitos, em comportamentos, em modo de pensar, né? De diversas maneiras, e a venda é uma consequência de você ter um posicionamento estratégico. Isso é outra coisa, isso que entra a profissão e o marketing e o que a gente ensina na hora da monetização. Mas as pessoas são influentes de N maneiras. Eu lembro muito disso, né? No colégio, tem pessoas que nascem mais influentes. Você não lembra, assim, no bairro que você morava, não tinha menina que ditava a tendência e se ela fosse no lugar todo mundo ia? Sim. Eu tinha muito essa sensação que tinham as pessoas que eram as it girls, que a gente chama hoje, né? Então, não é de hoje, não é da nossa sociedade atual, é uma coisa que acontecia séculos atrás. Me chamou muita atenção quando eu tava num museu em Nova York, e aí a gente começou a ver as salas, e tinha uma sala cheia de cerâmica e porcelana. Eu amo coisa de mesa posta, amo coisa vintage, então assim, eu fiquei vislumbrada assim com aquilo, deslumbrada também. E normalmente no museu a gente passa reto, e lá eu fiquei curiosa e passei a ler as placas. E aí me chamou a atenção que tinha uma assim, de Influencers Room. E aí eu fiquei, gente, que é isso, né? Aí me acendeu num brilhinho ali, e quando eu comecei a ler,
aquelas cerâmicas, elas eram presentes que eram dados para os influenciadores da época. Quem eram eles? Pessoas que promoviam festas, eventos e eram vistas como idealizadores, que tinham novas ideias, que eram criativas, que eram inspiradoras e que tinham uma personalidade mais simpática. Então essas pessoas eram mais conhecidas e elas tinham seguidores, só que na época era presencial. Então, quando eles promoviam um baile ou um jantar, as marcas presenteavam os artesãos de cerâmica, as pessoas que faziam louças, presenteavam essas pessoas com essas louças para elas usarem. Então, era como se fosse uma permuta, né? Que a gente usa a roupa pra pessoa querer. Ela usava a louça no jantar porque eles sabiam que as pessoas que iam no jantar iam ver a louça e iriam querer comprar no mesmo lugar que essa pessoa comprou. Então, não é nada moderno, não é uma ideia revolucionária, é só um mercado novo. Mas o influenciador sempre existiu. É uma releitura, né? E de tudo que você disse, é inclusive uma grande responsabilidade, né? Que a gente vive hoje na internet quando se fala de influência, de influenciar pessoas, né? Mas existe aí uma diferença muito grande também quando você procura que tipo de influência que você quer passar, né? Eu acho que isso na tua escola deve deixar bem claro também, né? Exato. Principalmente quando a gente fala de comportamento e não só de consumo, né? As pessoas problematizam muito quando a pessoa incentiva a comprar algo ou o consumismo. Nossa, tá incentivando o consumismo. Eu acho que essa é uma das menores preocupações que a gente tem quando a gente fala de influenciador. Pra mim, a maior preocupação é quando você influencia, principalmente jovens, a um comportamento ruim, a ideologias ruins, né? Cada um tem sua ideologia, mas aí quando você estabelece quais são seus princípios e valores, se você segue pessoas que não batem com isso, tudo se torna muito sensível, principalmente para quem é jovem, para quem é criança, né, o acesso à internet. Então, sim, é uma responsabilidade muito grande em todos os sentidos. Quando a gente fala de um nicho novo, nicho saudável, que é um dos que mais cresce hoje em dia, você tem que ter responsabilidade. Eu sempre tentei estar amparada por profissionais e a gente sabe que tem gente que não faz isso. Então, quando a gente está levando profissionalmente, e principalmente quando o nosso alcance aumenta, a responsabilidade aumenta. E essa é uma das principais coisas que as pessoas têm que se preocupar, com certeza. Tomar cuidado. Além de números que tem, existe até uma estatística, não sei falar o número, mas a questão de exercício, por exemplo. Nós temos hoje uma demanda muito grande de influências, pessoas que são personal, enfim, estudando educação física, mas eles passam alguns exercícios que vão perder barriga, enfim, qualquer coisa do tipo, mas existem formas de fazer aquilo, porque você pode vir a se machucar, por exemplo. Exato. Né? Então, total. 21 dias eu faço 10 vezes isso, 20 vezes isso. Meu Deus do céu. Comigo não funcionou, não. Não, mas nessa questão da responsabilidade é algo muito sério. Exato. Porque se você faz um tipo de exercício que o teu corpo não está preparado, exatamente, você não pode pegar um conteúdo ali na internet e já começar a aplicar amanhã. Uma alimentação que vai te dar uma fraqueza, você vai passar mal. Aquilo que era para ser uma bênção vai tornar um desastre na sua vida. Acho que a gente tem que ter um consumo de conteúdo muito responsável também, né? Bom, eu fui aprendendo isso na prática, né? Como eu tava contando aqui antes, a gente tava fofocando um pouco antes, contextualizando. Delícia. Eu comecei com 15 anos. Então eu fiz meu blog quando, primeiro, que não existia uma diretriz, não que exista ainda hoje, porque ainda é algo novo que está se formando, até um sentido de... Assim, o que as pessoas acham certo fazer, não tem uma concordância geral ainda, como tem em outras profissões, não tem uma legislação, um código, nada. Mas a internet não é terra sem lei e eu fui aprendendo isso aos poucos, né? Com 15 anos, quando eu fiz meu blog, era muito mais fácil. Não no sentido de começar, porque hoje tem facilidades, mas no sentido de produzir conteúdo, né? Então você fazia posts do blog, ou era um vídeo que você gravava e editava e você postava ali com tempo de produção, que não precisava ser ao vivo, não precisava ser exatamente o que você estava fazendo no dia, você podia inclusive gravar. Muita gente fazia isso, maratona de gravação, postava no YouTube um vídeo por dia. Ou então no Instagram nem tinha vídeo, era só foto. Então você compartilhava suas fotos que eram tiradas na hora, mas era só um clique, então você não precisava editar antes, você não precisava fazer um carrossel, você não precisava criar um copywriting, né? Não tinha isso. E o post no blog, ele era escrito. Então você planejava antes, você fazia um texto, como se fosse uma revista, um jornal, e colocava as fotos. Então, assim, era um conteúdo que ele não te necessitava tanto, ele não te sugava tanto. Hoje, até você tinha mencionado, né, sobre as dificuldades, hoje a gente tem uma dificuldade de ter, primeiro, uma sanidade mental no meio de tanta demanda de conteúdo, porque stories no Instagram, live, Reels,
post no feed. O post no feed é um carrossel, tem que ter 10 fotos perfeitas. Não é mais só uma. E aí você tem que ser visto no meio de uma multidão que tá postando. Naquela época, eram poucas pessoas que postavam. Então, pra você se destacar também não era tão concorrido, né? Então, acho que tem a beleza dos dois lados, porque naquela época também não tinha tanta maneira de monetizar. Hoje a gente tem 26 maneiras, como a gente falou que na escola de influenciadoras, né, a gente ensina 26 maneiras. Mas para contextualizar um pouco, né, como eu também tô aqui me apresentando para todo mundo, vocês também acho que vão conhecer minha história agora. Quando eu fiz esse blog, eu não tinha ideia que isso podia se tornar a minha profissão. Porque é difícil falar o que eu lembro, né? Fazem 12 anos já, mas o que eu me lembro é que eu via talvez uma possibilidade de ter mais portas abertas. Então eu sou de uma cidade pequena, do interior do Paraná, tinha 70 mil habitantes na época, acho que 80. Ainda é uma cidade, né, pequena, mas é uma cidade que é muito bem desenvolvida. Então eu vivia muito bem, mas eu não tinha oportunidades de crescimento, assim como eu vejo morando em São Paulo, a gente se conecta com um monte de gente, eventos, marcas. Eram poucas coisas que aconteciam lá. E eu encontrei na internet um novo mundo. E eu descobri que existiam outras marcas. Um mar azul, né? Um mar azul de possibilidades. E acompanhava muitas meninas daqui, né? Ou de grandes capitais, que viviam uma vida que eu nunca tinha visto. Então, assim, eu não conhecia itens de grife. É diferente quando você nasce numa capital, você vai no shopping, você já fica almejando. Eu até ter internet, não tinha isso. Então, quando eu comecei a entrar na internet, eu vi que tinha um mundo de coisas que eu queria ter, mas que eu não tinha nem conhecimento. Então, eu comecei a pesquisar muito e consumir muito. Eu sou heavy user de rede social. Eu uso muita rede social. E o meu namorado até brinca, assim, você não vê Instagram, você consome Instagram. Então eu literalmente leio, eu assisto, eu salvo, eu tiro print. Eu tô sempre estudando conteúdo, você sabe? Você aprofunda, né? Eu aprofundo. Então, alguém postou isso? Nossa, tal pessoa postou essa publi. Que marca é? Essa marca tá fechando publi? Não sabia, vou pegar o contato, vou passar pra minha assessora. Então, não é só olhar ali o postzinho e se divertir, rir do meme, sabe? É muito mais profundo. E eu fazia isso desde os primórdios. Óbvio, usava o Tumblr, não sei se vocês lembram dessa rede social. Eu lembro, mas eu não usei, mas eu lembro. O Tumblr era como se fosse um Pinterest, mas com textos, ele tinha textos. E você tinha uma página, ele era meio que aspiracional. Então você transmitia um mood, você transmitia o seu modo de ver a vida. Mas mais... por meio de imagens, referências, do que por você. Tipo, não era a sua cara a tapa, entendeu? Tanto que os nomes eram sempre em inglês, meio misteriosos. E eu comecei a usar lá. Tipo cinema mudo, né? Tipo isso, assim, que você coloca a sua música, né? Tem aquele mood, assim, mas você vai passando... Aí tinha muitos textos e eu comecei a consumir muito ali. Depois, óbvio, tinha o Orkut, E a gente sabe desde pequena pra que lado mais ou menos a gente vai. Às vezes a gente tapa o olho, o ouvido e finge que não sabe, mas a gente sabe mais ou menos pra onde a gente vai, porque eu já gostava de comunicação. E na época eu moderava comunidades. Não sei se vocês lembram das comunidades. Sim, tinha milhões de usuários. Eu odeio acordar cedo. Eu participava dessa. E aí eu comecei nisso, e aí começou o blog. O blog, na verdade, eu fiz um primeiro e não divulguei pra ninguém. Então tem essa questão, as pessoas têm vergonha de expor, né? Começa no Instagram, vou postar os stories, todo mundo vai me ver e vai me julgar. A gente sabe que essa é uma dificuldade. E a cobrança é nossa, não é nem dos outros, né? Mas a pessoa vai ver, gente, 5 segundos depois ela esqueceu. Ela tem as coisas dela pra fazer. É só começar, né? Porque na verdade a gente começa, nós que consumimos, eu acho que isso é algo que tem que ser, você tem que prestar muita atenção também no que você consome, senão você fica em Reels, subindo stories, porque tem hora que você tá olhando que você nem sabe o que você tá olhando. Que é um buraco negro. Você tá, quando você vê, você tá no automático. Parece o filme Clique, já assistiu, não? Já? Você vai passando pra frente e nada. É Black Mirror, né? É verdade. Retrata muito isso. É verdade, isso daí foi essa série boa. Deixa eu te perguntar uma coisa, né? A gente tem um montão de coisa pra falar ainda, mas o que a gente vê hoje, eu vou falar quando você fala no modo geral, sobre a questão de influência, né? São vários nichos, né? A escola, ela... Mas voltado aqui pro nosso nicho, que é moda, a gente tem sentido, minhas amigas blogueiras que me desculpem, mas a gente tem sentido uma distância hoje das marcas, da forma como era consumido antigamente. E hoje, não é
a gente não consome mais como antigamente, elas não influenciam. E você acha que isso aconteceu por quê? Essa distância das marcas com as influências? Eu acho que vai ser até legal, assim, fazer esse link contextualizando com essa história, porque como eu vivi todas as fases, né? Foi do blog, aí foi pro YouTube, enfim. No blog, a gente registrava muito o que a gente usava, o look do dia, né? Foi a primeira coisa que bombou. Era o look do dia. Que teve uma hora que ninguém aguentava mais. Começou os patrocinados, né? Então, tipo, o look do dia, lembra? Tássia Naves, Camila Coutinho, Nativosa, Camila Coelho. Começou a postar o look do dia, patrocínio. E aí tinha a marca que era o look dela. E aí começou o public post, ele vem do blog, que era um post, né? Era ali o publi editorial. Publi editorial era quando tinha vários comerciais, não era só o look do dia. Então começou ali. E aí, como o blog, ele, na vista das pessoas, não era monetizado, sendo que muitos já eram pelos banners que ficavam nas laterais, recebia por link, por cliques, por visualização. A gente já tinha monetização. Muita gente não tinha noção que isso já era um trabalho, que era um website monetizado. E aí tinha essa confiança de, a pessoa tá fazendo porque ela é legal, essa pessoa tá fazendo porque ela é um hobby dela. E quando a pessoa não é paga, as pessoas começam a ter mais credibilidade. Porque ela não tá recebendo pra isso, então tem credibilidade. E aí, vendia muito porque sentia que era só mais um look do dia, entendeu? Não tinha esse peso da publicidade. Só que aí veio o YouTube, né? Não é que veio o YouTube, já tava, né? O YouTube teve um grande boom junto com os blogs, que era aqueles milhões de inscritos, tinha aquelas festas de 1 milhão. E a comunidade do YouTube era muito forte, porque os vídeos eram muito longos. Para você fazer um vídeo longo, começaram os vlogs, daily vlog, então a pessoa registrava o dia inteiro dela, registrava a viagem dela. Ela fazia o penteado. A desconexão não foi culpa das blogueiras, foi culpa das plataformas. Porque o vídeo começou a ficar cada vez mais curto. E aí, pra bombar, tinha que pôr uma música em alta. Então, foram as macro trends de conteúdo que distanciaram as blogueiras. E aí, o YouTube, né, quando você foi pro Instagram, não cabia mais um vídeo igual ao do YouTube. Então, você começou a diminuir. E aí, você fala menos com a sua audiência, você desconecta, você precisa conversar, você precisa contar uma história. O segredo do storytelling e do copy, que o copy é a linguagem de escrita que a gente usa para vender, né, com persuasão. É a fala, é a história, é a fragilidade. E aí, se você perde isso, como é que você conecta? Com 1 minuto pra você fazer tudo. Não tem como. Essa persuasão, essa conexão, né? Porque eu gosto muito de usar o exemplo dessas blogueiras de 12 anos atrás, que começaram naquele auge, que é, por exemplo, a Camila Coelho, que era minha musa, assim, inspiração. Ela fazia os tutoriais de maquiagem passo a passo, explicando com a maior calma, com aquele jeitinho dela, né? Acho que ela é mineira. Então, eu adoro mineiros, no meu coração. Então, assim, ela conquistou a audiência ali. E, de repente, ela vai para uma plataforma e para o mercado de luxo que pedia uma Camila Coelho mais afastada, mais inalcançável. Como é que ela ia se manter ali? Foi um movimento natural. Hoje, o público tá demandando a volta da conversa, tanto que a gente tá postando vídeos maiores. O TikTok abriu para 10 minutos os vídeos. A gente tá tendo o retorno das lives muito fortes, o retorno do YouTube. Então, assim, tem muita gente voltando a fazer YouTube pela conexão e criação de comunidade. Porque views por views não são nada. Isso é uma coisa que eu acredito muito na Escola de Influenciadoras. O nosso curso, a nossa formação, ela não ensina a viralizar. Ela não ensina a ganhar seguidores e não ensina a ter vídeo bombado. Eu ia até falar sobre isso, porque é a métrica de vaidade, né? Exato, porque é o ego. Chegou uma época, nossa, quem deixou de me seguir? Por que não curtiram? Tinha aplicativo pra ver isso. Gente, você ficou... Você posta, você fica lá atualizando toda hora pra ver... quantos cursos deu? Quantas pessoas... Faz mal pra saúde mental. Faz mal mesmo. Muita gente na internet adoeceu. Como eu sigo há muito tempo as pessoas, eu vi pessoas saindo da internet. Então, pessoas com centenas de milhares de seguidores, com uma monetização bizarra, mudando de nicho e desaparecendo da internet, porque estavam com ansiedade, depressão, crise de pânico. Então, é real isso. E a rede social, como a gente estava falando né, séries que registram isso, não é brincadeira, é real, acontece isso, essa dopamina de baixa qualidade, né, que é de a gente ficar ali rolando o feed. Então, o mundo depois da pandemia, ele gritou por conexões reais, por conteúdos profundos, por
vida real. Então, por isso que a gente tem reais, esse trend, né? de wellness, de saudável, de eventos presenciais. A Paola Oliveira é uma que, né? Colocando ela real ali, com as gordurinhas, né? E foi uma publi, você sabe, né? Que foi uma marca que contratou ela pra começar a postar sem filtro. Então, assim, a gente começa a misturar as vidas com o comercial pra trazer isso de volta, né? Essa macro trend de wellness, de autocuidado e de vida real. Acho que foi uma tendência de você estar distante, daí você volta. Então, só resumindo, pra não ficar 12 anos de história meio longo, né? Mas aí o blog, né, acabou abaixando. E aí, sabe quando que foi, assim, que eu sinto que foi a virada que começou a ter... eu comecei a ter uma visão muito real do que seria a minha vida quando teve o Snapchat. Vocês lembram, né? Lembro. Minha filha ama até hoje. Ela quantos anos tem sua filha? 7. Então, a minha irmã tem 16. E eles usam o Snapchat. Então, assim, nós não usamos. Não. Mas a nova geração usa. O Snapchat, eu usava ele como os stories do Instagram hoje. Não tinha stories no Instagram. Então, eu mostrava a minha vida, né? Fazia faculdade, então mostrava onde eu almoçava no restaurante da faculdade, às vezes, registrava, semana de prova, estou estudando, tô indo na loja ver as novidades, registrava o dia a dia. E aí, eu lembro que eu comecei a ter, tipo, 1.300 views, mas isso há 7 anos atrás. Então, eram 1.700 pessoas vendo o que eu fazia no dia a dia. E às vezes batia 2.500. 1.700... Isso no orgânico, né? No orgânico. Não existia, gente. De repente, 2.500. E não era uma coisa que igual o Instagram que as pessoas te achavam. Elas tinham que digitar o seu nome e te seguir especificamente. Então, era como se fosse assim, boca a boca, sabe? Que uma pessoa indica a outra. Ai, você viu tal coisa? Exato. E aí começou a ter muita visualização lá. Eu falei, gente, real, as pessoas estão... me vendo, me seguindo, tem alguma coisa aqui. E aí eu comecei a fazer provador de loja no Snapchat. Então, assim, eu já monetizava o meu Snapchat. E aí, quando eu escolhi o blog e eu vi que isso que eu amava, eu brinco muito, mas eu tô falando sério. Você aprende a nadar quando a água bate na bunda, não falam isso? Se você precisa monetizar, não tem como você ficar como hobby. E eu escolhi essa profissão como minha profissão. Então, eu comecei a focar muito nisso, de tipo, eu preciso fazer isso dar certo. E quando eu tava na faculdade de Direito, eu fazia faculdade de Direito, eu tava muito em dúvida entre publicidade, eu acabei indo, né, pelo incentivo da minha família, fazer uma coisa mais estável, mas eu amava a profissão mais instável que tem, né, que todo mês a gente começa do zero. E aí, durante as aulas, eu ficava fazendo post no blog. De tarde, eu trabalhava numa loja fazendo stories, aí depois eu fazia publi, e aí eu viajava, ia pra semana de moda, faltava aula. Então, assim, eu comecei a ver se não é o meu foco. Eu tô aqui, mas não tô aqui. Eu não tava com a cabeça lá, era literalmente só o corpo, porque senão eu reprovava por falta, né? Senão nem o corpo. Senão nem o corpo não tava. E aí foi exatamente isso que aconteceu e me trouxe até aqui. Eu tranquei a faculdade, foquei e falei assim, é isso, agora eu não tenho mais plano B. Esse é o plano A e não tem outra opção se não dar certo. Pontes, né? Eu fiz um vídeo no TikTok falando sobre isso, semana retrasada. Queime suas pontes. Não é queime suas pontes, é queime o barco. Queime o barco. Que é uma história dos vikings, né? Vikings, não sei como que... Ragnarok Book, muito bom. Você sabe como eles chegavam nas ilhas pra guerrear, né? Deixa eu lembrar. De barco, não, sim, de barco. E aí, qual era a única chance de eles ganharem a guerra? Tipo assim, ficar sem opção. É ficar lá. Ficando lá. Se você não tem o barco pra voltar, não tem como você desistir, não tem como você voltar nadando. Ou a gente resolve aqui. Ou resolve. Então, é literalmente vida ou morte. Não tem mais fugir. E eu gosto muito disso porque eu sinto que as grandes mudanças da minha vida, principalmente profissionais, aconteceram assim. Então eu queimei o barco, não tinha mais minhas chances do direito. Porque se você olhar pelo julgamento das pessoas, é realmente uma profissão instável, de vaidade, não vai te levar vai acabar. Nenhum, vai acabar junto com sua beleza. Aí você vai lá e faz acontecer. Mesmo com todas as pessoas falando, não faça, mas é o meu sonho, eu sinto que é o meu sonho. Não são as pessoas que sentem, sou eu. Mas aí, eu também tenho outro lado que sou muito racional. Então eu só deixei de ter o plano B, porque é isso que a gente tava falando da responsabilidade. Muita menina vinha e falava assim, eu odeio minha faculdade, acho que vou trancar também. Porque eu tinha trancado, né? Eu falei, Santa Maria. Não é. Eu falei, calma, gente, respira. Você só desiste do plano
quando o outro tá encaminhado. Então, assim, eu já estava ganhando mais do que eu ganharia se eu me formasse em direito naquele momento. Então, eu falei, agora é o momento que eu estou preparada pra abraçar, né? Porque acho que a gente tem que ser muito racional também nas escolhas, não dá pra ser só emocional. Ah, eu queimei o barco, mas com o dinheiro guardado. Como eu mudei pra São Paulo sozinha, sem conhecer ninguém aqui, mas eu tinha uma condição de ficar 6 meses sem trabalhar. Seu caminho já tava trilhado. Exato. Então, assim, você sempre tem que criar um caminho confortável, principalmente se você não tem uma rede de apoio no sentido financeiro, sabe? Porque eu acho que, como eu sou uma grande incentivadora de meninas jovens nesse meio com a escola de influenciadoras, eu sempre falo, você só pode desistir de um caminho que você tem como certo se o outro já tá muito bem encaminhado. Então eu sempre ensino a usar as duas coisas. Meninas que estão no CLT, por exemplo, né, que tem um emprego legal, não sai do emprego, você vai ser influenciadora no CLT, você vai mostrar sua rotina vai CLT. Vai ser paralelo. Exato, até que o momento que a rotina de influenciadora pague mais do que o CLT, aí você sai. Entende? Trabalhar roda, né? responsável. Mas assim, tem que ser algo também daí que tem que estar, como você disse, desde nova você já sentia que era diferente o que você queria fazer, o que você queria mostrar, onde você queria chegar. E tem muitas pessoas que confundem isso, né? Ah, se vê um podcast seu, uma entrevista em que você diz que isso é rentável, que dá dinheiro, a pessoa... E só pelo dinheiro vai ser complicado também. Vai ser frustrante. Uma amiga de fora, e aí ela falou o dia inteiro ela comigo assim... Meu Deus, você gosta muito do que você faz. Eu jamais faria isso. Meu Deus. Porque eu cheguei de um desfile, na verdade assim, eu fui pra Curitiba segunda-feira, porque eu tinha uns documentos pra entregar lá. E aí eu voltei e no mesmo, eu cheguei em São Paulo e o motorista já me levou pra um desfile. E nesse caminho eu já fui me arrumando, me vestindo. Quando eu cheguei, então assim, eu tava batidão desde domingo, porque foi um bate-volta. Eu cheguei, tinha acordado 6 da manhã, cheguei do desfile, era 11h30. Só que eu queria postar no mesmo dia, então eu editei todas as minhas fotos antes de dormir. Eu hidratei o meu cabelo antes de dormir, porque eu não posso acordar no outro dia com o cabelo todo duro. Então, assim, é uma vida que acontece fora das telas. E eu tava lá, e aí no outro dia acordando, fazendo stories, entregando as publicidades no prazo e pensando nos conteúdos da escola. Então, eu falo que eu gosto da profissão e eu faço propaganda dela, porque eu sei que eu tenho muita liberdade. Eu não tenho teto de crescimento, então assim, o crescimento é infinito, é diferente de você estar numa empresa onde você não chega mais do que ali o diretor, o vice-presidente, enfim. E você também tem liberdade geográfica, que pra mim vale muito. Eu posso trabalhar de qualquer lugar, eu posso mudar de cidade, eu posso estar na minha casa deitada na cama trabalhando. Isso conta muito pra mim, então isso é impagável e aí eu supero todos os outros perrengues por causa disso. Acho que tudo tem um preço a pagar. Tudo, não existe. Todo ônus tem um bônus, todo bônus tem um ônus. Porque quem vai te assistir ou ver você, a nossa audiência, falando com essa tranquilidade, sim, você já amava, mas você também deve ter passado muitos perrengues. Teve que tomar muitas decisões difíceis, né? Já caiu em algumas furadas? Gente, já acho que de furadas maiores, perrengue assim, quando eu fazia faculdade e conciliava as duas coisas, era muito difícil, porque era uma vida dupla, realmente. Era tipo a Hannah Montana, sabe? Você tem essa referência aqui? Era uma menina normal e a artista. Então eu tava lá... Mulher Maravilha, né? Zorro, Superman. E aí você tem que se montar, porque a blogueira de moda, ela tem uma expectativa muito grande sobre a aparência dela, não só de beleza, mas de estar antenada nas tendências, tá com o cabelo e a maquiagem impecável, enfim. Então você tem uma imagem, e eu foco muito nisso pra todas as meninas que me acompanham, que o posicionamento e a maneira que você se apresenta, não só mulher, homem também, define como as pessoas vão te ver. Se vão te ver como uma pessoa confiável ou não, se uma pessoa responsável ou não, se uma pessoa profissional e bem-sucedida. Então isso é muito importante, e eu sempre levei isso muito a sério. Então, óbvio que eu fui evoluindo conforme fui tendo mais condições, fui crescendo no trabalho, fui tendo mais oportunidades, mas eu tinha que estar ali nessa correria. Então, perrengue eu passei muito nisso, de estar me deslocando às vezes de ônibus, pinga-pinga, vocês têm esse termo, no Paraná a gente usa isso, quando o ônibus vai parando, sabe? Ponto a ponto. Ponto a ponto. E aí tinha que estar plena no evento, de salto, como se nada fosse, mas me maquiei no ônibus. Mal sabe as 3 horas no ônibus, as lombadas. E o enjoo, nossa. O salgadinho que eu comi na rodoviária. Mas tinha ali, né, um objetivo. E acho que essa é a principal coisa que você tem que ter na sua vida, principalmente pra quem trabalha com moda, que é um
trabalho ali que tem altos e baixos, tem fases, tem temporadas, que tem um objetivo final muito, muito claro e um propósito. E você falou de perrengues e, como é que fala, assim, problemas, furadas. Que eu imagino. Olha, gente, já tive furada de empresa que não pagou. Eu imagino. Já tive furada de confundir muito. Isso é bem bacana falar, assim, porque eu acho que isso serve pra qualquer área. A gente, quando começa a trabalhar muito nova, não sabe diferenciar muito vida pessoal de vida profissional. E eu acho que a influenciadora é uma das profissões que mais mistura vida pessoal com profissional. Por exemplo, meu fotógrafo, a gente até brinca, meu filmmaker, ele conhece a minha família inteira, ele já me viu de pijama, ele já me gravou publi de lingerie, e ele conhece minha família inteira, ele entra no meu quarto, gente, ninguém entra no meu quarto, meu filmmaker entra, ele toma café da manhã, ele conhece minha funcionária. Então, assim, não existe nada mais pessoal que isso. E às vezes a gente conta nossos problemas pessoais pra conectar com a audiência, né? Eu tenho ali um daily, não sei se vocês sabem, né? Essa trend de você ter um perfil privado só pras melhores seguidoras. Minha sobrinha tem. E aí são as minhas besties. Então lá eu conto meu dia a dia, eu conto minhas vulnerabilidades. E aí eu confundia muito isso no começo e achava que todo mundo que eu conhecia por conta da minha profissão era minha amiga. Esse é um perrengue que eu acho que é bacana deixar as meninas mais jovens, assim, muito atentas. Não é só os mais jovens não, viu? Pode falar no geral. No geral. Pode que é se atentar a isso, porque a gente tem que saber quando é networking de trabalho e quando não é. Porque isso pode prejudicar a gente profissionalmente. É um tiro que você dá no seu pé. Exato. Então, saber, assim, dar um freio. Eu sou pisciana, então eu já também. Me apego. A gente já vira amiga. Já leva pra minha casa. Que dia que você faz? Dia 17 de março. É no dia 18. Nossa, então. Eu também já levo pra minha casa. Você tá vendo? E às vezes demora um pouco pra entender que a pessoa só tá te sacaneando, não é? E eu acho que às vezes não é nem na sacanagem. Eu acho que é no sentido de a pessoa já ter entendido que aquilo é o profissional. E às vezes as relações são assim. Às vezes a relação é uma troca. Você agrega algo, a pessoa agrega algo. Toda relação é uma troca de interesses. Lógico. Alguma é de carinho, alguma é de companheirismo, mas algumas são trocas de interesses profissionais. Então, assim, tomar cuidado com isso, acho que foi um grande ensinamento que eu tive nos últimos anos. Porque até a gente entender isso, pra nós é tudo amor. Tudo amizade, não é? Tudo que a pessoa ama, a gente não é. Não Tá e a galera da escola, quando chega lá, a questão da autenticidade é algo que ele precisa ser controlado também? Desculpa, na hora de você monetizar, pensar nisso como profissão ou não? A autenticidade é algo que tem que ser sempre. As pessoas falam muito isso, né? Como se fosse o grande mantra da influência. Seja você mesmo. Isso. A gente tem um vídeo de um gringo. Eu gosto muito de pegar informação de fora para marketing de influência, porque por mais que o Brasil seja referência nisso, a gente tem as maiores influenciadoras do mundo aqui, o mercado de influência brasileiro é muito avançado. Não existe algo como no Brasil. Mas eu gosto de pegar alguns insights da frieza das pessoas lá fora, porque aqui a gente é muito na emoção. Então, por que os grandes nomes da internet hoje são assim? Porque eles conectam muito na emoção do público. O brasileiro é muito caloroso. Somos muito emocionados. Exato. E a gente intencionais, né? E eles são muito intencionais. E aí o cara fala assim, olha... E isso eu trago muito na hora de pensar nas estratégias, principalmente para mentoradas, que a gente consegue fazer algo mais personalizado. Não seja você mesmo. O que eu quero dizer com isso? Óbvio que você vai trazer sua essência e os seus valores, é isso que vai conectar. Mas você não pode passar a ser você mesmo e falar tudo que vem na sua cabeça como se você estivesse falando com a sua amiga, porque você tá tratando isso como uma profissão. Você quer ser amiguinha das suas seguidoras e quer ter pessoas que te assistem, ou você quer ganhar dinheiro, fazer uma empresa e criar um império. São duas coisas diferentes. Se você quer ter seguidores por seguidores e talvez ganhar por visualização, vale a pena viralizar. Mas é que a vaidade também paga, né? Tem um custo. Por visualização, etc. Né? Esses números gritantes. Mas dificilmente você vai conseguir construir uma empresa muito sólida baseado nisso, né? Com conteúdos rasos. Então, você tem que ter uma estratégia. E aí, quando a gente fala de autenticidade, tem que tomar cuidado com isso. Porque, às vezes, você é uma pessoa muito
talvez múltipla, com muitas facetas. Se você mostra muitas facetas, talvez você não agrade ninguém, você não conecte com ninguém, você confunde a audiência. Então, você tem que escolher as suas linhas editoriais, sabe? Porque às vezes você gosta de futebol e rock e balé. É eclética. E aí, sabe? Ninguém fala assim, aqui é loucura. Eu tenho amigas que, nossa, toda vez que vê uma churrascaria, né? Porque ela posta muito churrasco, então conecta. Uma amiga que só toma cerveja de tal marca, conecta. Uma pessoa que só usa um tipo de roupa. Eu, por exemplo, gosto muito de roupas femininas, de estar arrumada. Então a pessoa nunca vai me conectar um look despojado. Então são pequenas coisas de imagem, de posicionamento e de ideais que você precisa ter estratégico e que não é que você não vai ser verdadeira, você só vai escolher melhor as partes que você vai mostrar e as partes que você vai destacar sobre você para monetizar mais. E acho que eu posso dar um exemplo para ficar mais claro se alguém estiver levando isso como uma aula de influência. Eu nunca fui uma pessoa fitness, mas eu sabia que o ramo fitness estava em crescimento pós-pandemia. E eu sempre gostei de me cuidar, autoestima, autocuidado, enfim. Então, hoje, eu até considero que eu sou mais ligada ao nicho de wellness, que é bem-estar, que não envolve só dieta, exercício físico, mas também envolve isso. E eu comecei a trazer essa faceta minha com muito mais força do que eu considerava que ela era real, até que ela se tornou. Uma frase que eu uso na escola, ela pode ser mal interpretada, então não façam um corte errado. Fake it until you make it. Então, eu comecei a compartilhar, né, que é finja até você fazer. Finja até que atinja. Finja até que atinja, vai fingindo. Então, o que eu fingia? Eu comecei a treinar mais pra postar. Então, assim, porque não é que eu tava fingindo que eu treinava, eu realmente treinava. Mas eu comecei a me forçar a treinar porque eu queria compartilhar esse lifestyle e eu queria fazer parte disso. É que uma vez que você coloca isso, eu imagino que seja dessa forma. Uma vez que você compartilha, você tem a responsabilidade de fazer aquilo ser real. Sim. Então você vai se cobrar mais. Pra quem já viu o conteúdo de coaching, e eu leio muito livro de autoajuda. Eu lembrei disso na hora. É um compromisso público que a gente chama. Todo compromisso que a gente faz publicamente, a gente tem mais propensão a cumprir. Então, por isso que a gente fala até isso de começar na rede social. Quando você fala lá no seu stories, gente, eu vou postar 20 dias seguidos meu look. Cara, você tem uma vergonha de não postar? Ou você posta assim, vou fazer um desafio, eu tenho até tal dia pra emagrecer. É muito mais provável que você emagreça do que se você não contar pra ninguém. Porque se você não contar pra ninguém, você falha só contigo. Você não tá passando vergonha, entendeu? Verdade, Então, ninguém vai perguntar que daqueles clientes. Exato. Como tá o desafio? E aí? Olha, né? Não tô adiantando, não. Então, eu gosto muito de compromisso público, eu gosto muito de desafios, e isso incentivo muito minhas alunas a fazerem. Na escola a gente tem muitos desafios, assim, e tarefas que a gente dá pra elas. E aí, esse fake until you make it é uma coisa que eu faço até para as meninas fazerem no sentido de não só de construção de nicho, como esse, que é um nicho novo que eu trouxe pra minha vida, até que ele se tornou meu lifestyle de verdade. Eu sinto falta se eu não faço. De fingir que você já é uma blogueira, porque as pessoas, às vezes, elas têm uma visão assim: ninguém quer saber de mim, ninguém se interessa por mim, quem sou eu? Gente, você tem que criar uma vida interessante, um story interessante para as pessoas quererem, não é as pessoas quererem ver uma pessoa interessante e aí ela começa a fazer stories. O caminho é inverso. Então você tem que ser a it girl para as pessoas quererem te acompanhar. E quem faz a sua vida interessante e o seu Instagram interessante é você. Então, às vezes a pessoa fica lá... Porque não tem limite, né? Não tem. Você cria a narrativa que você quiser, isso que é o mais legal da internet. Criativo. Você fala sobre o que você quiser, você cria a sua história. E a viralização, então, pelo que você está falando, não é algo que na escola vocês acham viável, né? Não é o foco. Viralizar para aparecer. Primeiro. Não, porque eu uso, como eu falei aqui, eu me uso como cobaia. Então, tudo que eu ensino na escola são coisas que eu validei. E a gente trouxe esse disclaimer de 26 maneiras de monetizar esse ano. Porque a gente parou, reformulou a escola, né? Porque a gente teve o relançamento. E aí a gente pensou assim, né, como equipe, qual é o intuito maior de uma pessoa que faz um investimento, né? É ter retorno financeiro. Então vamos focar nisso e ensinar nossas influencers, nano, micro influenciadoras que estão começando a monetizar. Não só nano e micro, porque tem macro influenciadoras que não sabem as 26 maneiras e acabam ali criando conteúdo e ganhando pouco, entre aspas. Aí você vai deixar algumas aqui para nossa audiência. Eu vou dar algumas dicas no final, fica até o final. É isso aí. E aí,
Nossa, me perdi, gente. Qual foi a pergunta? Que a gente Da viralização. Da viralização, desculpa. Então, qual é a questão da viralização? Eu nunca viralizei. Meu conteúdo sempre foi orgânico. Então, eu sempre tive uma comunidade mais consistente. Tem meninas que me seguem há 10, 12 anos. Que me falam assim, nossa, Dai, eu te acompanho desde que você fazia isso, isso, isso. Eu, nossa, é muito tempo atrás. Você fidelizou. Dai, já aconteceu na escola de chegar alguém assim, porque assim, posso usar o exemplo do futebol, né? Tem meu filho, jogador, que ele quer jogar futebol, ele tem esse sonho. Mas já chegou casos de você ter alguém lá que chegou com essa vontade de crescer, vocês identificaram que infelizmente não ia rolar? Não ia rolar, você fala, porque não tinha jeito? Não tinha um jeito. Fala, olha, amor, desculpa, você está sonhando, mas infelizmente. Isso acontece ou não? Acontece o seguinte, o jogador de futebol, que é um exemplo que você deu, eu sinto muito que as pessoas consideram que a pessoa só vai dar certo se ela nascer com o dom. E tem até um documentário sobre um jogador de basquete, que não é muito o meu foco, então eu não vou lembrar o nome dele, mas quem acompanha vai saber. Que ele era um jogador bom, mas ele nunca passava lá pela fase que ele precisava. E ele começou a treinar só a parte que ele era ruim todos os dias por não sei quantas horas. Todo mundo saiu de férias, todo mundo fez temporada off e ele ficou treinando todos os dias. No ano seguinte, ele ganhou de melhor na categoria que ele era ruim. Então, assim, eu acho que tudo é treinável. E na escola de influenciadoras, a gente acredita que a influência, ela é algo que pode ser ensinado e que pode ser feito estrategicamente. Tanto que eu tenho uma amiga que ela é extremamente tímida. Eu ia perguntar isso. E ela é uma das maiores influenciadoras do Brasil, ninguém imagina. Quando eu conheci ela pessoalmente, há uns 7 anos atrás, ela não sabia falar assim pessoalmente. Ela travava, ela ficava toda retraída. Começa a gaguejar, troca as palavras, né? Então eu sempre tive o dom da comunicação. Tipo, nasci com isso. Mas não necessariamente eu vou ser a maior influenciadora do Brasil por isso. Da mesma maneira que ela, super tímida, sem ser comunicativa, é uma das maiores influenciadoras, porque ela grava ali sozinha, com a câmera dela. Então tudo é treinável. Talvez ela não vai ser uma palestrante, mas tudo bem, você não precisa ser palestrante. Você pode ser só streamer, você pode fazer só live dentro da sua casa. Uma maneira de monetizar. Você pode só fazer foto, outra maneira de monetizar. Tem gente que só vende. Não tem muitas influenciadoras do Brás, do Bom Retiro, que só vendem o conteúdo? Nem falam nos stories, só postam foto? Muita gente fala isso agora. Muitas influências que ela não... Mas eu acho que isso foi uma da... Quando nós tivemos a mudança para o nosso mercado, principalmente, não que elas não soubessem do que elas estavam falando em relação ao produto, por ser alfaiataria, o tipo de tecido que seja. Mas o público, ele começou a querer consumir, ter uma troca maior. Eu acho que esse foi um dos pontos que aconteceu, essa distância que nós estávamos falando sobre collabs. Sim. Você construir uma história com a marca e isso ir crescendo. Porque o consumo começou a mudar. Ela só vê aquela blogueira tirando uma foto e para ele começou a não fazer sentido. Sim. Tá? Acho que o grande diferencial disso é atacado e varejo, como a gente falou. Né? Pro atacado funciona. A pessoa ela tem que entregar um conteúdo bom e aí ela atinge aquele nicho de pessoas que são lojistas que querem comprar uma coleção. Então elas não precisam ser convencidas, elas já foram pela marca. Elas só precisam ter acesso às fotos bonitas, à campanha e gerar aquela coisa de tipo, vou comprar essa coleção e já tá decidido. Eu preciso ter uma coleção todo mês nova, eu preciso ter uma coleção a cada quinzena. Não sei como funciona, mas precisa disso. Agora no varejo, você precisa gerar desejo. Você precisa convencer a sua seguidora de comprar o look. Talvez ela nem saiba que ela tá querendo uma base nova, ela já tem 20 na gaveta. Mas você vai falar de uma maneira que vai convencer ela de que aquela é a melhor base que tem. E aí você gera uma venda de onde não teria venda. Que aí você foi influenciadora de consumo, né? Você vai olhar por um outro ângulo o mesmo produto que já foi olhado de uma outra maneira. Exato. Você só muda o ângulo. E se você não tem a confiança da pessoa e a pessoa não gosta de acompanhar o seu dia a dia, primeiro que você não tem a visualização dela, porque ela não vai te dar atenção, ela não vai parar pra assistir seu story. E segundo, que ela não tem a confiança de passar o cartão de crédito dela num site que você indica. Principalmente se você já se envolveu com polêmica, se você não é uma pessoa de credibilidade, se você indica coisas duvidosas. Ou às vezes que nunca chega, porque eu já cheguei a comprar coisa de gente, eu nunca recebi. Tem gente que não confere. E hoje, até falando do direito, eu cogitei quando eu tava fazendo direito, a ir pro lado do direito da moda e o direito do marketing de influência, né? Que é essa legislação digital. Que a gente não tinha muita coisa sobre isso. E hoje a gente já vê muitas influenciadoras perderam o caso. Indicaram uma loja
que os produtos não eram entregues e elas foram responsabilizadas no caso, junto. Por quê? Porque elas não averiguaram, porque elas deram a palavra dela e se envolveram nisso. Elas colocaram a cara dela ali, né? Exato, não existe uma lei sobre isso, mas tem essa possibilidade. Então, verificar, né, a procedência, a confiabilidade e a confiança dos lugares. Então, eu acho que em relação a esse ponto do atacado que nós estávamos falando, eu acho que essa conexão, na minha opinião, o que aconteceu é que elas começaram a entender se você usaria ou não, porque assim, ela ultrapassou do atacado pro varejo. Então, quando ela via a Dai postando, não é só porque tá em você que eu vou comprar, mas você usaria, porque eu tô te seguindo, porque eu me conectei com você, não com a marca. Sim. Eu acho que houve essa alteração, porque a galera do varejo foi quando nós tivemos o pico lá em cima, que era influências, blogueiras e uma loucura e todo mundo só comprava se aquela blogueira postasse. Nessas transformações, as que continuaram e cresceram, estão ainda em evidência, são as que mantiveram isso. Uma Silva Brás, como a gente falou, por exemplo, não é qualquer marca que ela recebe, é qualquer público. Você pode pagar o que for, porque ela não vai querer, porque aquilo não se identifica com ela. Então, o que aconteceu com as marcas, eu acho que foi isso, porque quem consumia começou daí não usaria, como você disse, não é o teu perfil. Então, por que você está colocando com shorts, jeans, algo que não Mas eu poderia muito bem, vamos até dar o exemplo da Consciência aqui, que é o nosso patrocinador. Eu, sendo da Consciência Jeans, sei que você é muito forte no varejo, eu vou gerar um desejo da minha marca estar lá no varejo pela sua pessoa, aí o meu cliente atacadista vai comprar muito mais, porque você vende consciência, porque eu vi na Dai. Você vende consciência, então você poderia sim também fazer essa eu faço marcas de atacado nesse sentido. Mas quando eu mudei pra São Paulo, é até interessante falar, assim, eu vim pra cá sem ter nenhuma parceria fechada. E o primeiro lugar que eu fui foi o Bom Retiro. Eu lembro que eu tinha impresso cartões de visita, isso há 4 anos atrás, e aí eu fui loja a loja, me apresentei para os gerentes, peguei o contato do marketing e lá eu fiz alguns trabalhos já de provador e foi no atacado que eu comecei a fazer minha monetização em São Paulo quando ninguém me conhecia. Mas é exatamente isso que acontece. Eu não tinha possibilidade no atacado, né? Não tem essa possibilidade da blogueira escolher o que ela vai fazer de look, porque eles lançaram uma coleção e tem que fazer aquela coleção de fotos, cápsula, aqueles vídeos. Então, assim, o que começou a acontecer? Tá atrapalhando. O barulho, eu tô me desconcentrando muito, eu tô me perdendo. Bom, pisciana. Não consigo conversar. E a gente tava aqui fazendo fotos, só pra quem tá ao vivo entender. E a câmera faz barulho. E aí, realmente, eu comecei a me sentir não verdadeira. Porque uma coisa é eu fazer foto e entregar pra marca. Ok, faço isso, faço conteúdo. Agora, fazer nos stories um provador falando assim, gente, olha essa roupa, que maravilhosa, nanana, e eu não me identificar, é um dano que você faz pra sua imagem que tira a sua credibilidade. E hoje, as minhas seguidoras, eu fiz um processo, quando eu parei de fazer atacado, de tão forte no meu estilo, que eu sou muito chata agora pra fechar publicidade. Então, elas mandam as opções, aí eu falo, esse eu faço, esse eu não. Ou tipo, posso adaptar e usar isso assim, com cinto e tal, aí eu amo esse look. Mas eu tenho que amar pra postar. Isso é verdadeiro. Então, e aí isso obviamente restringe as marcas, mas eu acho que isso traz uma confiança muito maior por parte do meu público. E acho que essa foi a diferença do varejo, mas atacado funciona muito isso de gerar desejo. Então, faço algumas marcas atacado. E aí eu indico também, aproveito, né, os lojistas. Gente, vocês acham essa marca aqui em tal lojista, e elas te passam o lojista mais próximo de vocês, tem na sua cidade, enfim. A escola em relação à influência, ela não importa o nicho que você queira atingir. Quando ela procurar, é masculino e feminino, pode ser homem e mulher, a parte de influência só... Eu já adorei que eu vou até pôr meus gatos pra fazer curso com ela. A gente tem um case que eu tava contando aqui, que é de uma influencer pet, né? Ela é uma menina que tem um gato, na verdade, e ela monetiza milhares, assim, de reais por mês com as parcerias, fora as permutas, porque a gente sabe que ter um bichinho custa muito caro, então ela não tem custo nenhum com o bichinho dela e ele ganha muito dinheiro. Mas o nosso foco são meninas e mulheres. Pessoal, mas aí quem faz o curso nesse caso? É a dona do gato. O gato, né, amor? Fica lá assistindo. Os dois. Eu vou lá, os dois.
dois. Coloca eles assistir, ó, lava suas mãos. Depois você passa pra mim. Só faz o Pix na sua conta. É. Não, ela, a única coisa que ela faz com o gatinho é fotografar, né? Então ela coloca ele do lado dos produtos, mas ela gera o conteúdo ali do dia a dia deles. Pesquisem isso, gente. Eu tava fazendo uma pesquisa de marketing para uma empresa que a gente tá fazendo e até tem tantos nichos. Eu sou assim tão fascinada por esse mundo, porque tudo pode ser monetizado. Então, uma dos cases que eu tava buscando pra essa empresa, que é do ramo alimentício, que eu indiquei pra eles, foram as influenciadoras de lancheira. Vocês sabem o que é isso? São mães, donas de casa, que a princípio não teriam uma fonte de renda, e elas começaram a caprichar muito no lanche das crianças. É uma coisa que dá gosto de ver. Tem pins personalizados. Ela tá de comer. Não, é uma coisa linda. Elas fazem as coisas em formato de coração, de bichinho. E aí, eu falei, gente, a gente vai investir aqui. Quem imagina que tem um nicho de lancheiras? E sabe quantas visualizações eles têm? Milhões de visualizações. Eu acho que eu já vi isso já. É formato de cenoura, você vai levar cenoura, mas... Você já viu, nem lembra. Tipo assim, passa batido. Mas eu tava lá assistindo pensando, essa pessoa pode ganhar dinheiro da publi da cenoura orgânica, da maçãzinha da Mônica, entendeu? E essas pessoas não fazem publi ainda. Eu já fico pensando, preciso ir lá assessorar essas pessoas, apresentar. Elas têm que estar na escola de influenciadoras, né? Exato. E é por isso que eu sou tão... às vezes eu fico triste não de o meu negócio não tá grande. Eu fico triste das pessoas não estarem dentro da escola de influenciadoras porque elas estão perdendo tanta oportunidade de fazer negócio. Mas é porque não conhecem. Exato. Agora vão conhecer. Não, agora lembra da convidada que veio aqui, que o pet dela ia até pra creche? É, verdade. Imagina isso, gente. Vou falar dia pra na ela. Creche. Vou falar pra ela fazer o dia dele. Fazer o Instagram dele. E não só o Instagram dele, gente. Surgiu uma publicidade mês passado pra mim, que só era pra quem tem os requisitos para as publicidades, né? Às vezes você tem que ser mãe, às vezes você tem que beber bebida alcoólica, então tem que ter uma idade mínima. E essa era ter pet, eu tenho, mas não na cidade. Então eu não consegui, eu tive que rejeitar a publicidade, pô, o dinheirinho. Porque precisava do pet na foto. E não só na foto, mas você tem que ser um pet que ele já esteja aparecendo no seu dia a dia. Então quando eu falo de vida monetizável, é isso. Às vezes você tá com dor. Gente, eu vi publi de remédio ontem. Não, ontem não, essa semana. Uma amiga tava começando a fazer maratona e tal, ela fez uma publi de um remédio. Então, tudo pode ser publicidade. Gente. É só você saber incluir isso no seu dia a dia e, de novo, usar estratégia. Sem estratégia, é só um hobby. É igual a Alice, né? Se você não sabe pra onde vai, qualquer caminho serve. Exato, e aí você fica postando tudo sem norte e não chega a lugar nenhum. E dessas 26 aí, fala pra gente aí, uma das principais que aprende lá na escola de influência. Acho que a principal é a óbvia, que é a clichê, que é o public post. Todo mundo já sabe, né? Mas eu prometi que eu ia falar 3 não óbvias. Então, acho que é os segredos. Os segredos. Uma coisa que muita gente não sabe, quem é da área talvez já imagine, mas talvez não aplique, são os comissionamentos. Ai, Dé, mas eu não vou ficar fazendo publicidade por comissionamento. Não, amiga, você vai fazer isso em links que você já divulgaria com a sua audiência. Então, sabe quando você compra uma blusinha, uma t-shirt na C&A? Um exemplo, né? Nem sei se pode falar de marca. Pode. Aí você passa o link, tipo, ai, gente, comprei essa blusinha. Ai, Dai, sou sua seguidora, amei a blusa, me passa o link. Você vai mandar o link, só que você vai ganhar uma comissão em cima disso. Ai, fui lá na Sephora, aproveitei a Black Friday esse mês. Comprei um monte de coisa lá de R$300. Eu ganho 10% de cada compra que uma seguidora minha faz, independente de ser publi ou não. Porque ela vai com aquele código seu, né? Porque eu vou fazer um link comissionado. Então tem várias plataformas que comissionam e a gente ensina, e inclusive indica as plataformas que são parceiras da escola de influenciadoras, que a pessoa só de se inscrever já ganha tipo $25. Então ela já começa a conta dela ali com quase R$150. E aí os links que ela vai usando por meio disso, ela vai comissionando sempre. Essa é uma maneira que muita gente usa, inclusive hoje com as automações. Sabe quando você vê um vídeo de um produto, por exemplo, isso aqui, de segurar o celular. Esse é o melhor tripé de celular que tem. E aí eu pego isso aqui, faço um vídeo e coloco assim, se você quiser o link dele, comente que eu vou te mandar no seu direct. Vocês já fizeram isso? É uma automação. Essa pessoa ganha por cada porta-celular que é vendido.
E tem gente que tem Instagram só disso, a pessoa nem aparece. Então, quando a gente fala de influência, eu sei que vem essa influenciadora estereotipada de moda, principalmente pra gente estar nesse podcast de moda. Lifestyle. Mas você pode ter um perfil de moda, de venda de roupa, principalmente varejo, onde você só envia o link e só posta vídeos que você não aparece e você nunca aparece nos stories e nem existe uma pessoa por trás disso, né? Na frente disso, só por trás. Então são N possibilidades de você ser não tinha ideia dessa sua escola que eu já vou lá me cadastrar. Já quero ser aluna. Escoladeinfluenciadoras.com.br. Então simples assim. Viu, gente? Já pega aí. Avisa que as vagas estão abrindo. A gente vai abrir agora no final do mês, porque são por turmas, né? Então a gente vai abrir na Black Friday. Então aproveitem. E quantas alunas por turma? A gente estipula por... a turma da Escola de Influenciadoras não tem limite, porque é um curso gravado. Mas as mentorias a gente atinge até 10 ou 20, se for em turma, as mentorias. Que aí é direto comigo, é personalizável, enfim. Aí não consigo atender muita gente, a gente abre Já começou a Black ou vai final do mês? Final do mês já pode entrar em contato pelo Instagram, que a gente manda o link da lista de espera. Olha que sucesso, a gente pode pegar esse link também e deixar disponível lá no nosso stories, manda pra gente. Isso, com certeza, seria ótimo. Né? Maravilhoso. A gente põe na Lima também, porque são o tipo de informações que a gente vê uma galera que tá começando, principalmente, como a faixa etária de idade na escola hoje lá? Olha, nosso público-alvo hoje é de 25 anos, a média, né? Tem de todas, de 18 a 45, Deixa eu ver se assim, 50. Aqui. Tem todas as idades. Até porque eu falo assim que a influência hoje, a escola de influenciadoras, ela não trabalha a influenciadora como uma pessoa única, individual, que só trabalha como influencer. Ela visa que todos nós somos influentes dentro do nosso nicho. Então, pra você ter ideia, a maior parte das minhas mentoradas são da área da saúde. Médicas, dentistas, já atendi fisioterapeuta, já atendi enfermeira. Todas elas usaram o Instagram pra ser influente na sua área. E aí, com isso, elas se tornaram referência e monetizam não só com publicidade, porque mesmo você sendo médica, se você tem uma audiência grande, você pensa, nossa, se ela ensina outras médicas, então ela tem um público com poder aquisitivo alto, que gosta de usar uma alfaiataria. Então a marca, ela vai lá e contrata a médica pra usar a alfaiataria dela. Então ela vende uma publi de roupa, ela vende uma publi de skincare, de protetor solar, se ela for uma dermato. Entende? Mas até os próprios uniformes que viraram moda no Gente, a doutora Cherry, que é uma marca assim, que tem até o café em São Paulo, perto da Oscar Freire, que é um sucesso. Começou com uma pessoa que abriu uma marca de jaleco e hoje tem diversas... Tem a Rutifalco também, os jalecos deles, assim, são... Muito bombado. E quem são as influenciadoras delas? As pessoas da saúde, não são influenciadoras de moda. Não pode ser, não dá pra ser. Você vai vender pra quem? Exato. Então, assim, você tem o seu nicho, você tem como monetizar no seu nicho, independente de qual seja. Quanto mais nichado, mais forte na sua opinião? Sim. Porque a gente vê pessoas atirando pra tudo quanto é lado. É mais fácil virar referência. Eu acho que tem duas maneiras de você se ver. Quando você é só influenciadora... Né? Só dela tá de novo, não dá pra fazer esse corte. Não. Quando você... trabalha exclusivamente com isso, não tem uma profissão, né, adjacente, você ter várias linhas editoriais, não é ter vários nichos. O meu nicho é lifestyle, comportamento, né, é a minha vida. Mas eu tenho várias linhas editoriais. Só que não tem como eu fazer publicidade de chocolate toda semana e de suplemento toda semana. A gente tem que ter uma linha editorial, tem que ter um storytelling que faça sentido. Agora, se você é uma profissional, você escolhe um nicho específico, é muito bacana porque é muito mais rápido pra você se tornar autoridade, né? Então, assim, se você por exemplo, tava lembrando esses dias de um curso que eu fiz, que a menina que teve maior destaque no curso, que mais teve resultado de performance, ela era florista. Ela ensinava as pessoas a plantarem, a cuidarem das flores em casa. Ela vende uns lançamentos, assim, surreais. Ela vende centenas de milhares de reais ensinando a cuidar de planta em casa. Quem um dia iria imaginar? Então ela é tão nichada, ela fala de um assunto tão específico que as pessoas só têm ela pra comprar. Ainda. Né? Tipo, não tem uma gama de cursos pra cuidar de flores em casa. Tem o dela. Então, assim, não tem concorrência, sabe? Mas, ao mesmo tempo, é um trabalho mais difícil. Quando você é tão nichada que não existe concorrência, você também tem que desenvolver o desejo. Porque, por exemplo,
uma caneca. Todo mundo usa caneca. As pessoas já sabem que elas precisam de caneca, né? Agora, se a gente fosse vender um copo, por exemplo, como foi da Stanley, né? Um copo super diferente, térmico, com alça, colorido. Você tem que gerar o desejo, então você tem que criar do zero. Até tem uma mentora minha, que eu também, da mesma maneira que eu sou mentorada, eu gosto de fazer mentorias pra me aprofundar em assuntos. E ela fala, eu quero muito que as pessoas do meu nicho cresçam, porque aí eu sei que mais pessoas estão ouvindo sobre o assunto e querem comprar do meu nicho. E aí quando a consciência já tá elevada, as pessoas já sabem sobre o assunto, a fechamento de compra é muito mais rápido. Já deseja. Então, tem que cuidar disso. Quando o seu nicho é muito específico e muito difícil, talvez... Você é um especialista, né, Você vai ter dificuldade nisso. Agora, obviamente, ser nichado num assunto que já é bem conhecido, mas você é especialista e autoridade nisso, também facilita. Espero que tenha ficado claro. Nossa, ficou muito claro. Gente, a gente falando aqui de collab, de conexão, quero falar de uma marca que se preocupou com isso, porque é estratégia, né? A Consciência Jeans é uma parceira nossa, mas você trazendo em relação... Eles tiveram uma estratégia de que hoje, quem consome a Consciência Jeans, eles têm a parceria com a Ana Castelo. E a gente falando lá sobre... Eu perguntando pra galera do marketing como que eles pensaram nisso, nessa questão da influência. Deixaram um pouco algumas influências que trabalhavam, porque aí o game fica um pouco mais alto, né? A Ana Castelo, uma artista que já tá muito... Não sei quantos meses já, tem umas 30 músicas, né, em primeiro lugar no Spotify. E eles identificaram que a conexão não tinha que ser com a marca, mas sim o varejo final. Porque a galera do varejo começou a chegar na loja perguntando, eu quero o jeans da Ana Castelo. Sim. É o que a gente falou, né? E o jeans da Ana Castelo. É a estratégia de gerar o desejo. É a estratégia de gerar o desejo. Como eu te falei, porque as marcas elas tiveram que ter essa preocupação de ultrapassar, porque se ela ficasse na comunicação só com o lojista, ele não ia conseguir avançar mais. E não necessariamente o vídeo da Ana Castela com o link vai ser a venda. Ela gera o desejo. Então isso é até legal falar para as marcas, porque eu acho que é muita marca que segue aqui, né? Sim. Lojistas, atacadistas, enfim. Quando você contrata uma super figura pública, é uma estratégia diferente de você contratar uma micro influenciadora. A super figura pública, né, uma macro influenciadora, hoje a gente tem grandes exemplos, né? A Malu Borges, pessoas que bombaram no TikTok, principalmente ali na pandemia, elas não necessariamente vendem o produto, elas vendem o desejo. Então, se ela usa, é validado. Agora, a microinfluenciadora é quem mais gera a venda direta, porque as pessoas veem ela mais como amiga, com mais confiança. A macro, ela expande a marca. Exato, expande a consciência de marca e o desejo e o nome. Mas a venda, talvez a estratégia com mais microinfluenciadoras e até nano-influenciadoras, que são as menores ainda, né, até 10 mil seguidores, seja ali um fator de venda e de confiança a longo prazo maior, tipo fechar 6 meses com uma nano-influenciadora. As pessoas vão remeter muito ela, aquela marca. Então, se ela tem uma comunidade nichada que compra ali do seu tipo de produto, né? Por exemplo, roupa, uma micro-influenciadora de moda. Se você tem uma marca plus size, micro-influenciadoras plus size. Você pode pegar, sei lá, uma pessoa que pra mim sempre foi uma referência, a Preta Gil. Sempre vi ela, assim, né, nas revistas, ela sempre foi muito empoderada. Ela traz o poder, até a consciência, né? Consciência do público daquela marca, apresenta, mas quem vai vender efetivamente para o público final talvez seja a micro-influenciadora. Quando você fala em micro, Nano, vamos supor, tá? É só um exemplo aqui. Vamos supor que a consciência não fosse conhecida em Manaus. Aí pega uma Nano dali para que ela cresça naquela região, porque no Brasil ela já é conhecida por causa da Ana. Sim. Mas ali em Manaus ela precisa ter pegar o desejo pessoas de consumo relevantes ali. na cidade que ela quer crescer a marca. Exato. Tanto que tem muitas campanhas, né, que são destinadas a estados e regiões específicas. A pessoa às vezes não precisa nem morar lá, mas o público-alvo dela tem que ser de lá. Então, por exemplo, eu atinjo muito o Paraná por ter nascido lá, por mais que eu não more lá há alguns anos, né? Mas o meu público tem uma porcentagem grande lá. Então, eu faço parcerias com Curitiba, com outros polos do Paraná. Qual é a tua cidade? Você não falou o nome. Ai, gente, eu não falei o nome. Não. Pato Branco. Pato Branco da região. Olha, do Cacotinho. Um beijo pra Pato Branco. Ela ficou conhecida por causa do Sai de Baixo, né? É, do Toma Lá da Cá. Todo mundo acha que é Sai de Baixo, mas eu não sei por quê. É Toma Lá da Cá. Era parecido?
Não, é por causa do Caco Antibes, né? Porque a Magna, a galera, tava inserida junto. Atores, né? Os mesmos atores. Teve uma pequena mudança. Sempre fico pra pesquisar isso, porque quando eu falo de Pato Branco, falam da Bozena. E daí falam que sai de baixo. Eu falo, não, eu tô falando da cá. Eu preciso pesquisar agora até eu os me dois. confundi, espera. Não, mas Espera que eu tô confusa. É do Toma Lá da Cá. Gente, quem assistiu vai lembrar as histórias de Pato Branco. Mas essa parte é interessante a gente falar, para algumas empresas se preocupam em expandir a sua marca e elas tomam decisões, às vezes, medindo a sua régua de uma marca, por exemplo, como a Consciência, mas como você disse, às vezes para o próprio crescimento dela é viável que ela pegue essas micros, né, que estão começando, não que estão começando, mas que fazem a diferença na sua região. Específica que é vai conseguir dar mais, fazer com que a marca apareça e venda mais do que uma própria Ana, porque tem lugar também que até a Ana Castela não chegou ainda. Porque ela levou a consciência da consciência. Então, e aí eu acho que esse exemplo da Ana Castela é ótimo pra gente engatilhar uma coisa aqui, que é a questão dessa conexão de marca com a figura, que pode ser uma pessoa pública, né, como a Ana Castela, como uma artista, ou a microinfluenciadora. As marcas estão errando muito no sentido de contratar as meninas para um public post pontual. Por quê? Quantas vezes a Ana Castela apareceu num comercial, fez foto e postou no Instagram usando Consciência Jeans para chegar no nível da pessoa chamar o jeans de jeans da Ana Castela? Não foi uma vez. Muito. Foram muitas vezes, por muito tempo. Então, para gerar conexão, credibilidade, engajamento de duas personalidades, para gerar essa collab, é um trabalho contínuo de muito tempo. Então, muita marca faz assim, contrata uma vez, não gerou venda. Que o resultado que é imediato, né? Mas não é imediato, principalmente quando não é um bem como um jeans. Porque o jeans você pode não estar precisando, você vai lá e compra. Mas às vezes é uma viagem. Por exemplo, a Azul me contratou para lançar uma promoção. Ok, gente, a Azul já é conhecida. Já é outro ponto. Uma marca grande, às vezes, ela pode se dar o luxo de contratar uma vez só. Porque o Brasil inteiro já conhece. Então, a microinfluenciadora, ela é só uma porta-voz, né? Ou a influenciadora em si. Mas é uma empresa que ninguém conhece. Vamos supor que eu tô inventando uma empresa. Pop, a empresa Pop. Ninguém conhece a marca, ninguém sabe o que ela vende e ninguém confia nela ainda. Não tem nome. A influenciadora vai lá e posta uma vez. Não vai dar nenhum resultado. Vamos supor que a Pop seja uma agência de viagens. Então, primeiro, ninguém conhece, não tem credibilidade. Segundo, postou só uma vez. Às vezes passou batido, né? Tem tanta coisa passando na internet. Então, você tem que postar várias vezes para ser visto e ouvido pela audiência. E ser lembrado. Então, tem que ser um briefing muito bom. Que o briefing é ali o roteiro da publicidade que a marca dá pra influenciadora. Se não dá correto, também pode não dar nada. Pode flopar, que a gente chama, né? Que não dá resultado. Mas é culpa da influenciadora. E daí dá a culpa da influenciadora. E terceiro não, tem 4 coisas. Terceiro, tem que ter match com a influenciadora. Então não adianta você contratar uma influenciadora que nunca viaja. Aleatório. Que não vai fazer sentido nenhum. E a influenciadora, é óbvio que ela vai topar, porque é dinheiro. Mas tem medo de avião, né? Exato, que tem medo de avião. E quarto, qual a probabilidade de as seguidoras que já estão prontas para comprar daquela seguidora, que mesmo assim viajam, que mesmo assim vão comprar mesmo sem confiar, estarem querendo viajar naquela semana específica. É um evento muito específico. Então, às vezes, é uma junção de fatores que a pessoa não tá viajando agora, mas é que 3 meses ela vai viajar e ela fala, nossa, a Dai indicou uma agência. Volta lá no meu perfil e fala, vou viajar com a Pop. E aí fecha a viagem. Mas a Pop não vai achar que foi por causa da Dai que fechou. Porque já faz muitos 90 meses. Dias. Então, igual o próprio marketing, né? É igual assim, nós temos nossos patrocinadores aqui. Não foi um mês, 2 meses, algum tempo. É muito tempo pra você criar esse match. E algumas coisas para serem medidas, por exemplo, uma parceria como essa da Ana Castela, ela fica um pouco complicada de você medir. Só o tempo aí vai conseguir. Você não sabe de onde veio. Se realmente. Só o tempo. Porque não tem um cupom Ana Castela que a pessoa vai lá, digita no sistema e fala, nossa, essa venda veio da Ana. E às vezes nem todo mundo vai falar. Não. A pessoa vai lá, compra, eu vi isso aqui, tiro print, mas sabe, é muito difícil medir para as empresas contratarem uma vez e falarem que não deu certo, ou falar que a influenciadora não é boa. Muito pelo contrário, eu acho que assim, a gente tem muito para construir e talvez até debater mais. Eu vejo que tem muita empresa também que chega com uma demanda e uma pressa muito grande. Eu quero mandar isso para postar amanhã. Como que a gente desenvolveu essa estratégia? Como que a gente entendeu os pontos em comum entre a influenciadora e a marca? Qual é o nosso objetivo final?
Vamos conversar, vamos debater isso. Começar de trás pra frente, né? Então, assim, tá tudo muito, muito agilizado. Que é bom, né? O mercado tá girando, nosso mercado cresceu, assim, em bilhões, tá uma coisa surreal. Mas falta, eu acho que um pouco de tato e de estratégia dos dois lados. Tanto das influenciadoras, que podem aprender, tanto das empresas, que também podem fazer mentoria. Mas eu acho que isso é uma coisa que pode ser estudado também. Eu brinco que isso tudo que eu falo não é só pra vender meu peixe. O conteúdo tá aí. Da mesma forma que eu estudei sozinha, pode ser estudado. Eu posso encurtar o seu caminho e te dar o conteúdo ali mastigado. Mas eu torço muito que o mercado amadureça e que todos entendam isso, porque vai ser melhor pra todo mundo. Vai gerar muita renda, vai movimentar o mercado. Exato. E a gente precisa disso, né, gente? Precisa do posicionamento, mas é algo que existe uma valorização. Você acredita que já está compatível ou não? Em relação à influência. A gente teve alguns momentos. Teve um momento que ninguém entendia, que era o momento que eu tava lá no começo, que eu batia assim, e eu ia pessoalmente nas lojas, né? Eu falava, então, eu tenho um blog, e as pessoas, oi? Isso já é... O que é pra fazer nesse blog? E aí eu, é pra divulgar, enfim. Então, teve o momento que era exatamente isso que eu tava falando agora há pouco. Eu não tinha consciência da necessidade. Então, eu tinha que gerar a consciência que meu cliente queria o meu serviço. Era muito difícil. E aí gerou a consciência. E aí deu o boom. Gente, teve alguns anos que a gente ganhava muito dinheiro, muito fácil. Assim, muito fácil nunca é, né, ganhar dinheiro, mas desconfiem de quem dá promessa, principalmente influenciadora, viu? Não vou tocar nesse calo agora, mas promessa de dinheiro fácil essa polêmica não existe. Mas era muito fácil, assim, de você monetizar grandes quantidades de dinheiro, porque as empresas viram que existia esse mercado, tinha essa necessidade, e elas tiveram uma pressa de contratar influenciadores, então eles tinham um budget muito alto. Só que aí aconteceu esse vislumbre, esse sonho da profissão, que antigamente era ser jogador de futebol, ser modelo, e hoje é ser influenciador e ser youtuber. Então mudou, né? E aí quando teve isso, muita gente começou a trabalhar com isso. Só que aí prostituiu a profissão. Então todo mundo começou a fazer de graça, tipo, vou fazer de graça pra me conhecerem, me dá essa xícara que eu posto. E aí virou uma permuta sem cabimento e desvalorizou muito a profissão. Só que aí agora tá acontecendo um outro movimento, porque como tudo na vida, como economia, como política, tudo gira, tudo muda, são altos e baixos, a gente tá tendo um movimento de revalorização de profissionais de qualidade. Que é o quê? As marcas já contrataram muita gente por permuta, já viu que não deu resultado contratar sem estratégia, pessoas que não entregavam um bom serviço, e estão retornando a fazer parcerias estratégicas e bem pagas. Então eu acho que esse é um novo momento, eu confio muito que em 2025 a gente tem uma nova história para ser construída na influência. E eu acho que o grande ponto da escola de influenciadoras hoje ser uma comunidade onde as pessoas aprendem lá, é porque a gente está sempre atualizando. Não é uma coisa imutável, uma faculdade que você vai lá, estuda e acabou. Acho que toda área a gente tem que estar sempre se atualizando, mas a área da internet é inegavelmente a que muda mais rápido. Todos os dias tem atualização. É uma atualização, tecnologia, né, cara? Nossa. Trends, novas maneiras de monetizar. Todo mês tem uma maneira nova de monetizar. E a gente tenta trazer isso o mais rápido possível para as nossas alunas. Corta esse caminho, né, para os seus alunos. Exato, para a pessoa não precisar ficar se desgastando igual eu me desgasto vendo o vídeo o dia inteiro. Na unha ali, né, caçando uma maneira, e é cansativo. É muito cansativo. Para você que quer cortar caminho, então, tá aí a escola de influenciadores, tá, gente? Muito fácil aí para você. Ela já capinou muito aí, a gente pode chamar que era uma fazenda, porque ela tava no blog, gente, não é todo mundo. Gente, né? Ela começou ela é oriunda disso tudo. E para você que quer viajar aí, quer facilidade na sua, gente, a Azul Cargo. Lá, um pouco a gente sabe disso, né, Simone? Que a Azul Cargo lá do Megapolo, no TR Loja 75, tem uma agência de viagem lá, para facilitar a sua vida, tá? Então, ou no presencial, ou você pode usar o nosso cupom, né, Simone, de desconto. ModaCast Braça. ModaCast Braça. E outra, pra você aí, lojista, que tanto do Brasil inteiro, quanto da região do Brasil e Bom Retiro, pode estar entrando no Instagram, pode estar falando comigo ou com a Simone, ou lá no nosso direct, porque é o seguinte, gente, mercadoria só vende na loja, e a Azul Cargo tem o melhor envio, um cuidado, porque assim, a paixão da Azul Cargo Express é cuidar bem da sua mercadoria e fazê-la chegar aí o mais rápido possível, tá? Então fica ligado nessa dica aí. E é parceiro até pra resolver perrengues. Pode chamar lá, Mas como funciona essa agência de viagens? A gente compra roupa e viagem no mesmo lugar, gente, é um paraíso. Meu Deus, eu quero já marcar esse tour. Pra galera do Atacado, que vem, consegue fazer uma programação, porque ela tem uma agência, você já pode comprar 6 meses sem antecipar. E ela tem tabelas especiais pro envio da sua mercadoria.
Então, a pessoa, Como? ela não precisa vir toda vez, pessoalmente. Não, você pode ver a mercadoria lá tranquilamente que vai chegar na tua cidade muito rápido, porque nós tínhamos hoje tem regiões aí que demoram 15 dias, né, Simone? Manaus, que era super... Nossa, demorava o quê? 20 dias, 30 dias quase. Perdia o Natal. Imagina. Hoje em 15 dias eles E hoje entregam. a gente tem, né, inclusive com a internet, essas trends rápidas, você compra a mercadoria, você precisa o quanto antes pra estar na mão do seu É pão consumidor. quente. É. Essa foi uma das maiores dificuldades também que nós sofremos, a digitalização, influência em tudo. Por quê? Hoje é tendência. O marrom é o novo preto. Pronto, acabou. Vai todo mundo pro marrom é o novo preto. E amanhã? É. Você... Aí quando chega amanhã, acabou. Ele voltou a ser Uma marrom. bênção, acordou e colocou uma camisa sobreposta. É isso. Isso começou a nos atrapalhar, entendeu? E a Eu consegui, quando ele falou uma benção, eu consegui visualizar alguns rostos que fazem isso, que são tão ditadoras de moda que ela usa alguma coisa e tá todo mundo E querendo. tá todo mundo querendo. Automaticamente, quando a gente fala isso muito pros nossos clientes, quando ele não tem a leitura do teu público, que quando você vai contratar um influencer, que é o que você tá falando, se não houver essa conexão com a marca, se não tiver nada a ver, você vai só gastar dinheiro, tempo e é uma porcaria. E a velocidade de entrega também. É muito rápido. Então, perdia time. Não necessariamente uma influencer postou, que vai influenciar ou vai demorar para chegar na tua cidade, você já tem que amanhã ter esse produto. Porque você esquece, a gente abordou e traz esse assunto de influência, porque é algo que nos preocupa muito. E é muito forte. E é muito forte, sabe? Porque assim, a pessoa começa a esquecer o que ela tem no estoque, por exemplo, Sim. do que ela comprou ontem. Ela acabou de chegar de São Paulo. Ela já tá comprando hoje. Ela já tá comprando amanhã porque ela viu que a influencer postou e a cliente, porque assim, ela não fica no dela também, né? Ela fica navegando. Aham. Só que aí lá do sul, a cliente do sul, ela comprou e já vendeu aquilo Ele tá que usando uma lã batida, que é tão linda. Eu tô lá no Nordeste, eu vi a influencer, eu quero. Como que você vai vender? Eu lã acho que batida assim, no gente, Nordeste? quando a gente fala de influência, vamos falar, acho que é interessante, né? Como os ouvintes de vocês são muito dessa área, e eu trago muito isso de que cada um tem que ser influente, a lojista, ela tem que saber desenvolver uma influência própria. Independente se ela não quer ser influenciadora, a loja dela tem que ser influente. Porque se ela depender do externo, ela vai estar sempre atrasada. Quando você dita a tendência, quando você influencia o seu público, você coloca as regras na mesa. Então, assim, eu, por exemplo, não... O tênis samba, sabe? Eu postei hoje. Que eu já postei algumas vezes que eu não gosto dele, que eu não vou usar. Eu vi E você falando. é uma super tendência. Inclusive, uma menina, uma mulher, uma senhora, comentou no meu vídeo hoje de manhã falando assim: nossa, não gosta de... acha samba feio? Não vou te seguir. Eu falei, nossa. Porque tem essas loucuras, né? Tem, é o time samba, é tipo jogo de futebol, sabe? A bandeira Flamengo samba. não sei quem que é Palmeiras e Corinthians. Palmeiras e Bora. Corinthians, pronto, que eu não sei quem que é o rival do Flamengo. Eu só sei Fluminense. Fla-Flu. Fla-Flu. Então, assim, você tem essas guerrinhas de moda e muita gente tem medo de se posicionar. Aquilo, né? Você vai ser você mesma. Eu gosto de algumas coisas me posicionar, porque aí você também tem a sua verdade. Sabe aquela coisa de que é amigo de todo mundo, não é amigo de ninguém? Você fica em cima do muro, você não fica no lado de ninguém. Cachorro com 2 donos não morre de fome. Então, assim, tem vários ditados que dizem isso, não é à toa, né? Então, é bem importante a gente se posicionar, porque se você não tem um estilo próprio de marca, você tá ali pra agradar quem? Quem é a sua cliente? Quando a gente fala de influência lá no começo, a primeira coisa que a gente define não é quem você é e o que você gosta de postar, é quem você quer que te assista, quem você quer que te admire, quem é seu público ideal. Qual que é o seu objetivo de vida? Quais são os seus sonhos? Tanto que o nosso módulo de iniciação, a gente falou muito de saúde mental, é com uma psicóloga. A gente fala muito sobre isso de influências, crenças limitantes, e aí a gente vai desenvolvendo a cabeça da pessoa, né, empreendedora ou a influenciadora, ou a empreendedora influenciadora, que ela tem que criar uma estratégia baseada no objetivo final. Então vamos para uma lojista. Qual é o objetivo final? Vender. E ela quer vender todo mês e ela quer ter clientes fixas, porque é muito mais fácil manter uma cliente do que conquistar um cliente novo. Principalmente para lojista de roupa, a gente sabe disso. Então, se a lojista é regional, quais são os eventos que estão acontecendo na região dela? Qual é o clima e o tempo da região dela? Gente, tirar um pouco a cabeça do externo, das influências e da comparação e olhar e cuidar ali do seu terreninho e assim,
regar essa plantinha todos os dias com as vitaminas certas, que é isso que eu tô falando de pensar. Ah, não, eu quero que o meu público-alvo, eu quero que sejam as pessoas, eu quero que seja rápido, eu quero comprar e vender. Então, assim, você não tá focando na pessoa de alta moda, da moda de luxo, da alfaiataria chiquérrima. Da construção, você tá na trend, na modinha. Então, você vai olhar só pra isso. Agora não, eu quero atingir uma high society, eu quero atingir as madames da minha cidade. A gente fala muito isso em cidade pequena, né? As madames. Então, assim, esse é o meu público. O que elas gostam? Onde elas vão? Que lugares elas frequentam? Elas viajam na metade do ano? Então, metade do ano tá frio na minha região, mas na viagem dela tá calor. Então, eu vou pensar as tendências do verão europeu, eu vou pensar as tendências... Então, você tem que ser estratégico em tudo que você faz e parar de tentar fazer tudo ao mesmo tempo, porque aí você não agrada ninguém. E eu acho que esse é o principal ponto quando você tem uma loja, é definir o seu estilo próprio, porque as suas clientes já têm um estilo próprio, ou elas têm algo que elas gostam mais, e você pode ser a maior influenciadora que elas têm na vida delas. Tem uma influenciadora, que eu não vou lembrar o nome agora, porque eu seguia antes no começo do blog e hoje eu acabei não recebendo. A gente para de receber o conteúdo das pessoas quando não consome, não curte, né? Mas eu lembro muito do case dela, porque ela era a pessoa que tirava as fotos da loja. E ela nunca tirou de uma forma básica, tanto que ela era muito criticada. De algumas pessoas que chamavam ela de cafona. Mas ela tinha a comunidade dela, que queria usar tudo que ela usava. E ela não era uma pessoa exposta. O perfil dela era privado e ela nunca expôs a vida dela. Mas na loja, ela era a cara da loja. Ela fazia as fotos da loja, ela fazia o styling. Então as pessoas reconheciam uma foto da loja dela só pra saber. Por saber o preset que ela usava, né? O filtro que ela usava nas fotos. E a maneira que ela fazia isso. Então quando você vira a maior influenciadora do seu negócio... Até as parcerias com as influenciadoras vão ser melhores, porque você vai saber exatamente quais influenciadoras são parecidas com você e quais que atingem o público certo. E a estratégia. A estratégia. Aí tudo fica mais fácil, tudo tá indo num caminho único, sabe? Cara, até eu vou fazer o curso de influência, Vamos nós tá? dois pra lá. Cara, você tá, assim, muito Pode ser um parabéns barbudo pelo seu de uma conteúdo, né? Obrigada. Porque, assim, é maravilhoso a gente ouvir pessoa que realmente vive isso e você diz que tem esse desejo de transformação. Eu acredito que você vai... Tanta gente que já transformou, mas você vai transformar muito mais ainda. Amém. Obrigado, tá? Foi um prazer ter você aqui. Obrigada a tô vocês pelo tempo. convite. E acabou já. Deixa eu te Passou falar. quanto tempo? Eu me perdi. Ah, não tem nem 1h30 que a gente tá aqui. Deixa eu te Nem falar. uma hora. Fala, Então, a gente não. sempre pergunta aqui pro nosso convidado um livro que você gostaria de deixar aí pra nossa audiência, algo que você leu, que não precisa ser necessariamente só sobre influência, mas Não, eu algo já tenho na ponta da língua. que você leu e falou, caraca, isso aqui... Eu vou indicar um livro, gente, que pra qualquer pessoa de qualquer área que estiver me ouvindo, leia esse livro, mas não simplesmente leia, estude-o, compre, né? Não sei se você gosta de Kindle, enfim, mas se for o seu livro, não tenha dó de escrever e marcar. Se chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Não sei se vocês já leram esse livro. Não. É muito bom, não é? Amo. E eu uso ele como base para todas as minhas relações profissionais e pessoais. Muita gente pode, quando começar a ler, ligar ele muito na questão da manipulação. Então, usem com moderação nas relações pessoais. Mas você pode conseguir tudo o que você quer. Um exemplo forte que ele dá é sobre uma briga de condomínio. Então, assim, como que você resolve uma briga de condomínio? Normalmente vira briga com o síndico, enfim. Mas se você tem um problema, eu até vi uma influenciadora postando e aí algumas páginas repostaram porque acharam muito bonitinho o que ela fez. A vizinha foi super rude com ela, falando que a casa dela cheirava muito mal por causa dos bichinhos dela. O que ela fez? Ela poderia muito bem ter replicado, mais rude ainda, mas esse livro ele ensina exatamente esse exemplo que eu vou dar. Ela escreveu uma cartinha à mão, como se fossem os bichinhos, pedindo desculpa. E aí mandou uma cestinha assim com aromatizador de ambiente, sprayzinho e tal, de presente pra vizinha, com uma linguagem cordial e simpática, educada, que quebrou a pessoa. Então o conflito acaba ali. Então essa é uma linguagem que pra usar o Instagram é ideal, porque você realmente influencia as pessoas positivamente. Tem a versão dele, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas na Era Digital. Eu já li, óbvio, mas... Não, a primeira versão é surreal, assim, você pode levar pra vida. Você não vai mais brigar com seu namorado pra conseguir as coisas, você vai
fazer, ele achar que ele quer fazer aquilo. Ele vai achar que ele mandou. Que meu namorado não ouça Que a minha podcast. esposa não Vou escute. cortar essa parte. Acho que a minha esposa já leu esse livro. eu acho. Eu acho que eu tô fazendo coisa que eu não queria. Eu acho que eu tô Sem precisando querer, eu de tô novo. fazendo. Ó, e eu já tô pensando em várias coisas aqui, tá? Ô, gente, se liga aí que vocês vão ver ela muito aqui no ModaCast. Porque a minha cabeça já foi longe aqui. Fica ligado aí, viu, Alzira? É, tem muita coisa. Obrigado de Obrigada verdade, a mais uma vocês, vez, gente. Foi um prazer, foi uma Prazerzaço, delícia que esse bom. bate-papo. Cara, que delícia. Eu só tô parando, porque senão a gente vai embora, cara. A gente entra à noite Fazer uma aqui, pessoal. vigília. É. Olha, eu Que até bate-papo faço, leve. só que se a gente puder colocar umas batatinhas fritas aqui, a gente vai com tudo. Já chegou a batata, gente? Ai, não acredito, tá murcho. Mas obrigado, tá? De isso, verdade. gente. Valeu, Boa nossa noite, audiência. obrigada. Muito obrigado, galera. Gente, obrigada por todo mundo que tá aí. Sucesso, valeu. E um brinde. Prazerzaço, tá? Os casters. Casters. Bora, bora, galera! ModaCast criado para você que é apaixonado pelo mundo da moda. Apresentadores: Ivan Lima, Simone Galesco, edição Áudio Mundo, animação Mitra Designer, arte Laurentino X, estúdio Grafe Sale. E a opinião dada aqui são de inteira responsabilidade dos entrevistados. Não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais, TikTok, Spotify, YouTube, no @Universo da ModaCast.